A paz de Jesus Cristo a todos. É com muita alegria que eu venho compartilhar com você nesse quadro que irá ao ar toda semana, o quadro chamado Bíblia em Foco. Eu gostaria de, junto com você, meditar sobre alguns assuntos que são relevantes para o momento em que passamos como igreja no Brasil. E hoje o primeiro assunto eu quero falar sobre os ungidos. Os ungidos. Algumas pessoas, usando essa expressão bíblica fora do seu contexto, têm colocado as pessoas como escravas delas para que possam assim usufruir dessas pessoas e às vezes ameaça essas pessoas com essas expressões como não toqueis nos meus ungidos. Eu vou ler um texto que essa turma gosta de usar bastante. O primeiro deles está em 1 Samuel, capítulo de número 24, versículos de 4 a 10, que diz assim: Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou a ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu-se bater-lhe o coração, por ele ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse aos seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacasse Saul, e este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com o rosto em terra e depois disse: Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo lhe fazer mal? Hoje o rei pode ver com os próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: Não erguerei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. 1 Samuel 24, do 4 ao 10. Outro texto muito usado por essa turma é o que está em 1 Crônicas 16, 22. E você sabe que é 1 Crônicas mesmo, porque é um livro e não uma carta, não é primeira. É 1 Crônicas, assim também como é 1 Samuel. 1 Crônicas 16, 22 diz assim: Não toqueis nos meus ungidos, e não faça mal aos meus profetas. E outro texto usado é o de Salmo 105, verso 15. Diz assim: Não toqueis nos meus ungidos, e nem maltrateis os meus profetas. Tem uma turma que gosta de usar esses textos para poder causar um terrorismo espiritual nas pessoas. Quando as pessoas vão questioná-las, elas usam esse texto e dizem bem assim: Cuidado, porque na Bíblia está escrito: Não toqueis nos ungidos do Senhor. A palavra não toqueis aqui não está dizendo não questionei. O não tocar aqui está dizendo não atente contra a integridade física de uma outra pessoa. Então ninguém está acima de questionamento. Quando essa turma usa esses textos, é porque eles querem se colocar acima de questionamento. E os textos são muito claros. Aqui, tocar quer dizer atentar contra a integridade física. Não está dizendo que não é para questionar as pessoas. Não existe essa ideia de não me questione porque eu sou ungido. Ninguém está acima de questionamento. Por sinal, o Novo Testamento não diz que tem um mais ungido do que o outro. Pelo contrário, quando João escreve a sua primeira epístola, no capítulo número 2, versículo 20, ele diz: Mas vocês têm a unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Então, no Novo Testamento, não tem uma classe mais ungida do que a outra. Não tem essa ideia de não me questione. O mais ungido de todos, que foi Jesus Cristo. Até no nome ele era ungido. Cristo. A palavra de Deus diz em Lucas 4,18 que ele mesmo proferira. Ele disse que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. E o Pedro, quando estava pregando em Atos 10:38, disse: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. Nem Jesus, que é o mais ungido de todos, se colocou acima de questionamento. Quando as pessoas o questionavam, ele não instaurava um terrorismo espiritual nas pessoas. Então eu quero dizer que esse texto não pode ser usado para as pessoas se colocarem acima de questionamento. Ninguém está acima de questionamento moral e doutrinário. Então não adianta as pessoas quererem viver do jeito que querem viver, pregar o que querem pregar,
e se colocarem acima de questionamentos. Até Jesus foi questionado doutrinariamente e moralmente. Podemos ver isso em Lucas, no capítulo número 5, versículo 29 ao 32, diz assim: Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Veja que Jesus é questionado moralmente, por estar comendo com os pecadores. E Jesus não ameaçou as pessoas. E é isso que essa turma faz. Eles ameaçam as pessoas. E outra vez Jesus é questionado doutrinariamente. João 8, do 3 ao 5, diz assim: Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Veja, eles estão questionando a doutrina de Jesus. E Jesus não instaura um terrorismo espiritual. E também Jesus não fica dizendo: cuidado que eu sou o Filho de Deus e Deus o Filho, e eu mando descer fogo do céu em vocês. Jesus aceitou o questionamento e os respondeu e não instaurou um terrorismo espiritual. Então ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém, nem Jesus se colocou acima de questionamento. Então todos somos ungidos. E essa ideia de não toqueis nos meus ungidos não tem nada a ver com questionamento, está dizendo: não atente contra a integridade física de alguém. Deus abençoe. Semana que vem estaremos juntos para mais um tema com Bíblia em Foco.